Glória a Deus. Nós acabamos de ler o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. E Mateus, como nós podemos saber, e segundo o relato de Mateus, como nós podemos ver, Mateus, cujo nome significa dom de Deus. E nós podemos ver que Mateus deixou a sua profissão de coletor de impostos para seguir a Jesus e para ser um dos apóstolos, para ser um dos evangelistas de Deus. Glórias a Deus. Então nós podemos ver que o Evangelho, esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, formam um tipo singular de literatura. Ou seja, Mateus, aleluia, Marcos e Lucas é o evangelho sinótico, que é o evangelho complementar. Um complementa o outro. E aqui no capítulo 6, verso 9, vai nos dizer que Jesus estava ensinando o povo a orar. Jesus estava dando um sermão, glórias a Deus, da montanha, sobre as esmolas, a oração e o jejum. Jesus ia ensinar por quê? Por que Jesus estava ensinando? Porque nós sabíamos que os fariseus naquela época, eles faziam segundo a sua vontade, não segundo o que Deus tinha pedido para eles. Eles jejuavam e mostravam seus rostos desfigurados, contristados, para dizer que estava jejuando. Em verdade eu vos digo, Jesus disse que todos que fizerem desse jeito estará recebendo o aplauso do mundo e estará deixando de receber o que Deus tem reservado para ele no céu. Jesus vai combater sobre a oração, sobre aqueles que oravam em pé na sinagoga para serem vistos pelos homens, a fim de que estavam voltando, eu oro. Ei, Jesus ele vai ensinar aqui, quando tu for orar, entra, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque o teu pai que te vê orando em secreto, publicamente te recompensará. Nota-se algo. Jesus não quer que nós mostramos o que nós fizemos perante Ele. Pelo contrário, Jesus quer que nós falamos aquilo que Ele fez por nós. Não adianta eu falar o tanto de hora que eu jejuo para meu irmão, para minha irmã. Não adianta eu falar o tanto de tempo que eu aguento na consagração dele. Jesus quer que nós não falamos nada para ninguém. Jesus quer que nós oramos no secreto, no íntimo. É com o joelho no chão, é com a face no pó que você irá receber a tua vitória. E vai dizer aqui no verso 9: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nota-se, a oração ela se inicia com adoração. A oração ela se inicia com adoração ao nome de Deus. Olha aí, ó. Orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração, para ser considerada uma oração, ela deve se iniciar com adoração. Nunca se inicia a oração pedindo: me dá, me dá, me dá, porque vai estar parecendo um texto de amor. Estou falando aqui, Mateus capítulo 6, verso 9, vai ensinar a oração, vai ensinar a jejuar, vai ensinar a dar esmola. Porque a Bíblia diz que aquilo que tu der com a tua mão direita, que a tua esquerda não saiba. Já viu aquele povo famoso de internet? Vai abençoar alguém e está lá gravando. Em verdade vos digo que já recebeu o teu galardão, que foi o aplauso do homem e nada mais. E estará sendo privado de receber o que Deus tem preparado para ele que está no céu. Como eu disse, os fariseus, eles jejuavam e mostravam os rostos cansados, abatidos, desfigurados, contristados, para dizer que estava jejuando. Mas isso é vergonha. Deus não quer que nós mostremos nada para ninguém. Nós temos que mostrar para Ele. Sabe o que está acontecendo? Muitos estão se preocupando em mostrar para o homem, estão esquecendo de mostrar para Deus. Eu não tenho que mostrar para o pastor,
verso 9 está dizendo: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A oração ela tem que se iniciar, meus irmãos. Deus me trouxe aqui hoje nessa manhã porque tem gente que está orando errado. Tem gente que usa a oração de vãs repetições, achando que a oração é uma varinha mágica, que ela ora e ela move o céu ao seu favor, aos seus desejos. Não. A oração é conversa com Deus. A oração é intimidade com Deus. A oração é compromisso com aquele que está sentado ao alto e sublime trono. É aquele que é santo, é aquele que faz e faz quando quer, é aquele que fecha a porta e se fecha ninguém abre, é aquele que abre e quando ele abre ninguém fecha, é aquele que providencia na nossa vida. Mas nós temos que fazer segundo ele está nos ensinando. Se nós fizermos o contrário, Deus não atende. Deus pode até ouvir, porque Ele não é surdo. Tem uma passagem que fala que o Senhor, os seus ouvidos Ele não está tampado para que não o ouça. Mas Ele, se nós não orarmos segundo o que Deus nos ensina, da forma que Deus pede, Ele não atende. Tiago 4, verso 13 nos diz: pediu e não recebeu, porque pediu mal, pediu para gastar em seus prazeres. Um exemplo, a pessoa ora: ó Deus, faça isso na minha vida, ó Pai, faça desse jeito no meu lar, faça jeito dentro da minha casa. Mas você não vê nenhuma vez a pessoa orando: Deus, faz o teu reino avançar em minha vida, Deus, me perdoa, Deus, me purifica, Deus, abre o meu entendimento, Deus, me faz avançar na tua obra, Deus, me faz entender o que o Senhor está querendo para a minha vida. Eu acho que o ser humano, quando ele devia orar só se humilhando. Por quê? Porque Deus já sabe o que tu precisa. Deus já sabe o que tu quer. Não podemos usar a oração para só pedir. Ei, sabe uma coisa? Deus não deve nada a nós. Só que tem gente que está achando que Deus é empregado dele. Já viu uma coisa dessa? Tem gente que está achando que Deus, ele é obrigado a fazer o que ele está pedindo. Tem gente que está achando que Deus, ele tem um favor, ele tem o dever de fazer segundo o que ele está querendo. Ei, Deus não deve para nós nenhuma satisfação. É pelo contrário, somos nós que devemos a Ele. Entenda? E a oração é uma arma espiritual. Ei, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão para aceitar, para confessar a Jesus, nós entramos para um campo de batalha que é espiritual. E no campo de batalha espiritual, não é possível usar ferramentas físicas. No campo de batalha espiritual, eu não posso usar a força do meu braço. No campo de batalha espiritual, eu não posso usar a minha inteligência humana. No campo de batalha espiritual, devemos usar ferramentas espirituais. Efésios capítulo de número 6, verso de número 10. Vai dar todas as diretrizes, todas as ferramentas que eu e você precisamos ter. Ei, sabe por que muitas pessoas não estão suportando as aflições? Porque Deus falou: ei, no mundo tereis aflições. Eu não vou tirar ela da tua vida, eu não vou tirar a prova, eu não vou tirar a luta, eu não vou tirar nada, eu não vou tirar a calúnia. Sabe o que eu vou fazer? Se tu não andar segundo o que eu quero, eu te farei passar por todas elas. Será que isso não basta para nós? O que mais nós vamos receber aqui nessa manhã? Ei, hoje em dia está cheio de evangelho meia boca,
corrupto, depravado, pilantra, porque não é segundo o que Deus pediu, não. Estão deturpando a Escritura. Estão movendo a palavra de Deus, que é segundo o que Ele deixou, para alimentar e satisfazer o ego, para alimentar e satisfazer o meu eu. Ei, em verdade eu digo que Deus não tem prazer nenhuma de alimentar o nosso ego. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer que nós sejamos libertos. Deus quer que nós estejamos com as armaduras espiritual para que possamos resistir às turmas ciladas do inimigo contra a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu estou vendo que alguns estão ouvindo, outros não estão ouvindo, alguns estão com a mente lá, não sei na onde. Mas preste atenção. Quando tu vai orar, qual é a primeira coisa que tu pensa ao tratar com Deus? Tem gente que acordou, tem gente que está aqui, ó, talvez, nesta manhã, que acordou nessa manhã, nem sequer agradeceu por mais um dia de vida. E depois quer pedir para Deus. Você acha que Deus vai responder? Nós temos que entender o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que entender a maneira que Deus quer que nós nos posicionamos. Tem gente que ele não aprendeu a ser grato. Ei, para ser grato reúne 3 condições. Primeiro, para mim ser grato eu tenho que ser reconhecedor. Para mim ser reconhecedor eu tenho que ser humilde. Não tem como eu ser grato se eu não sou humilde. Não tem como eu ser grato se eu não reconheço. Então nós temos que fazer segundo o que Deus quer que nós façamos, para que nós possamos entrar para o plano perfeito de Deus que Ele tem para a nossa vida. Ó, tem gente que está repetindo tanta coisa, de vãs repetições. Aqui vai dizer: glória a Deus. Não é o muito se repetir que Deus vai atender, mas é um coração sincero, é um coração puro, é um coração reto, é um coração agradável a Deus. Por que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha seu coração quebrantado. Davi amava a lei do Senhor. Davi, ele era um homem, aleluia, que amava a justiça de Deus. E nem por isso impediu ele de cair, mas só que Davi fez o que muitos não conseguiam fazer. Reconhecer que ele precisava. No 1 do Salmo ele diz: Senhor, não retire de mim a tua presença. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Sou falho, sou pecador. Ah, Deus, não retire de mim a tua presença gloriosa, porque eu sou falho e eu necessito do Senhor. Deus quer que nós sejamos assim na oração. Sabe uma oração que Deus responde? É uma oração que você entende, que você pede segundo o que Deus quer que você pede. Um exemplo: se eu pedir para Deus, arranca o pastor dessa igreja e coloca eu, Ele vai me atender? Se eu falar: Deus, me dá um revólver, uma 380 para me colocar na cintura, Ele vai responder? Se eu pedir: Deus, separa aquele casal e faz com que eu case com aquela varoa, Ele vai responder? Se eu pedir para Deus, me faz um homem presunçoso, soberbo, blasfemo, avarento, Ele vai responder? Nós temos que pedir aquilo que seja agradável aos olhos de Deus. Nós temos que pedir aquilo que Deus realmente vai se agradar em ouvir de nós. Hoje em dia é diferente ver um povo que está pedindo a Deus para ser usado. E aqueles que pedem, mas não fazem, porque honra a Deus com as línguas, com os lábios. Mateus 15:8 vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Eu falar é fácil, eu tenho que colocar em prática. Não adianta só falar, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou falando. Senhor, me usa na tua presença. Senhor, me faz avançar no teu reino. Senhor, aleluia, tire de mim essa
essa perversidade, essa malignidade, esse pecado. Senhor, me faz um homem reto diante dos teus olhos. Nós temos que pedir aquilo que realmente vai ser o agrado aos olhos de Deus. Nós temos que ter o capacete da salvação, o calçado do Evangelho, da preparação da paz. Nós temos que ter a couraça da justiça. Nós temos que ter a vida reta diante de Deus. Nós temos que ter os braceletes. Nós temos que ter a intimidade, porque sem intimidade, será que nós possamos agradar a Deus? Sem intimidade, como que Deus pode nos ouvir? Nós temos que passar de ser servo para ser amigos, íntimos do Senhor. Porque a oração é além disso, de orar e pedir. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu entendi isso. Depois que eu entendi isso, eu não pedi mais nada para Deus, porque eu sei que Ele sabe o que eu quero, o que eu preciso, e Ele vai me entregar na hora dele. Eu não vou ficar todo, eu não vou me adoecer porque eu não tenho uma varoa para caminhar ao meu lado. Eu não vou adoecer porque, aleluia, eu não estou tendo emprego, aleluia. Eu não vou me adoecer porque, aleluia, eu não estou do jeito que eu queria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar a Deus e vou entregar na mão dele, porque Ele é fiel para cumprir e para fazer na vida daquele que o espera nele. Como que Deus vai se agradar se eu peço hoje e amanhã eu já estou me abatendo? Eu peço hoje, mas amanhã eu já estou, meu Deus do céu, eu não estou vendo solução, meu Deus do céu. Mova, Senhor, de íntima compaixão, porque eu não vou aguentar. Ei, tu vai estar revelando para Deus se tu não está confiando nele. O que é confiar? O que é ter fé? Ter fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu tenho fé que se o ano de 2023 e o ano de 2022 foi um ano péssimo, o ano de 2023 vai ser o ano da vitória. Eu tenho fé que se o mês que passou de agosto, aleluia, foi ruim, foi escasso, esse mês o Senhor vai prover na minha vida. E quando fala de crer, você confiar e esperar. Tem que esperar. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se a gente fizer conforme Deus quer que nós façamos, talvez Deus nos atenda mais rápido que nós precisamos. Quem não lembra do povo israelita? Deus podia fazer eles herdar a terra em um único dia, uma única noite. Mas por fazer aquilo que Deus não queria que eles fizessem, por murmurar, por não reconhecer que Deus era na vida deles, eles pecavam diante de Deus. E passaram a caminhar 40 anos pelo deserto. Se a gente entender como devemos nos posicionar diante de Deus, pode perceber, as coisas vão começar a fluir, o caminho vai começar a andar, Deus vai começar a prover. Por quê? Porque nós estamos fazendo segundo o que Ele pediu para nós. Nós temos que entender isso. E se eu perguntar para a igreja nessa manhã, qual é a tua maior esperança? Se eu perguntar para a igreja hoje, qual é a sua maior esperança? Muitos falam Jesus, mas muitos no coração está: Senhor, me faça ganhar na loteria. Ó, não faz isso não, pecado. Jogatina, jogo do bingo, caça-nique, sai dessa condição. Tem gente que está orando errado, e por ele estar orando errado, Deus não responde. E por Deus não responder, sabe o que ele faz? Aí eu vou jogar nessa. Quem está jogando na Mega Sena?
Ei, Deus não quer que tu joga na Mega Sena, não. Deus não quer que tu coloque a tua fé num jogo, não. Deus quer que tu coloque a tua fé em Deus, porque Ele é o provedor, Ele é aquele que prova, Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que faz e acontece na nossa vida. Preste atenção. Quando a gente oramos a Deus, temos a vida constante a Deus, sabe o que acontece? Nós temos ouvidos sensíveis para discernir quando é Deus que está falando e quando não é. Quando nós estamos tendo a vida todo dia de oração, 3, 4 vezes ao dia, pode ter certeza, Ele vai te dar o discernimento, Ele vai te dar o caminho certo para tu seguir. Agora, a pessoa que ela não consegue orar ou que pega errado na sua oração, ela é induzida a tomar escolhas erradas. Por quê? Porque não foi aquilo que Deus pediu. Tem gente que está orando e gritando como se fosse que Deus não estivesse ouvindo aquela pessoa. Tem uma passagem que diz que zombaram do servo de Deus, falando: ei, grita mais alto para ver se Deus te ouve. Mas o seguinte você sabe que você pode orar tanto na sua mente como nos seus lábios? Então tu não precisa estar só dentro da igreja para orar a Deus. Tu não precisa orar a Deus só quando sobra um minuto na sua casa. Tu não precisa orar a Deus só quando você para com as tarefas diárias. Ei, para orar a Deus nós precisamos orar em todos os momentos. Ao cortar a cebola, ao fatiar o alho, ao preparar saladas, ao mexer nas panelas, você pode estar orando a Deus no teu pensamento. Quando tu está indo para o teu trabalho, ao caminho, tu pode ir orando em espírito e em verdade. Presta atenção. Aqui vai dizer sobre a oração, ter intimidade com Deus. Aqui vai dizer que a oração é você voltar, aleluia, entregar na mão de Deus sobre os padrões divinos e os projetos celestiais de Deus sobre a nossa vida. Orar a Deus é você saber que você está orando a alguém que é alguém que tem olhos, que tem mãos, que tem boca, que tem braço, que ouve, que fala, que move, que age, que tem todo o poder nessa terra. Não é um Deus que tem olhos, mas não enxerga. Não é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Não é um Deus que tem mão, mas não apalpa. Não é um Deus, aleluia, que tem pensamento, mas não raciocina. Não é um Deus que tem boca, mas não fala. O nosso Deus é um Deus que está disposto, é um Deus que é o maior interessado em abençoar a nossa vida. Ele é o maior interessado em abençoar a nossa vida. Só que para isso devemos ter uma vida reta diante de Deus. Por que você acha que tem muitos jovens que caem no pecado e não se levanta mais? Ei, desobediência. Todavia, quando eu for desobediente a Deus, eu vou romper o padrão de Deus. Quando a gente rompe o padrão de Deus, não entra em pecado. Eva desobedeceu a Deus, que Deus falou: tem uma árvore ali que você não deve tocar. O que ela fez? Foi lá e tocou, desobedeceu. A desobediência, ela abre porta para o pecado. Ei, a insatisfação, ela é o carro-chefe que traz o pecado para a vida do ser humano. A insatisfação, ela é a via dolorosa que leva o ser humano ao pecado. Mas se nós estamos em oração constante com Deus, ei, não há mal que resista, aleluia, que possa suportar contra a tua casa. Se o teu filho está viciado, se tua filha está viciada, se tem alguém na tua casa em pecado, está caído, não consegue se levantar, ei,
A minha casa, ela está de cabeça para baixo. Eu moro sozinho. Quando eu falo da minha casa, eu falo da minha parentela. Você não sabe quem está pior. Mas eu vou me abater? Eu vou me entristecer? Eu sei que não cai nenhuma folha seca sem a permissão de Deus. Eu sei que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, porque tudo e todas as coisas são feitas por Ele. Tudo para Ele, por Ele são feitas todas as coisas, e tudo subsiste por Ele. Ele sabe de todas as coisas. Talvez Ele está provando o teu filho, talvez Ele está provando a tua filha, está endurecendo o coração dele para que ele continue indo na contramão da vontade de Deus. E quando ele fizer isso, pode ter certeza, Deus vai colocar mais e mais provas sobre ele, até ele reconhecer que ele precisa orar e voltar aos caminhos do Senhor Jesus. É um povo que dobra o teu joelho e vai conversar com Deus. Quando tu é a igreja que tu entra, e tem as irmãs cutuca a outra assim, está lá, uns estão orando de joelho, outros estão lá na conversa fiada, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com a liturgia do culto, e estão lá jogando palavras ao vento. O inimigo quer isso na vida do cristão. Mas se ele encontrar um povo que zela porque ele guarda os seus pés ao entrar na casa de Deus, ele vai tentar outro, ele não vai tentar você não. Ele vai procurar outra casa, porque ele fala, não, esse aí eu não vou tentar não, porque está saindo labareda de fogo da boca dele. Sabe qual é a parte do nosso corpo que mais provoca medo de Satanás? É o teu joelho. Quando tu dobra o joelho, de imediato, Satanás, os agentes, correm lá no quartel-general do inferno e avisa, mestre, perdemos a batalha. Ele vai dizer por quê? Porque ele chamou o grandão da Galileia. Mestre, perdemos! O que houve, Lúcifer? Ele foi chamar aquele que tem mais poder do que nós. E o povo que não ora? E o povo que não consagra? Ele caminha assim, ó, do lado. Tem um testemunho tremendo, que é espiritual. Uma certa vez, uma irmãzinha, aquelas do coque, sabe? Da intimidade, ela estava orando na sua congregação. Só que a irmã dela marcou para ir com ela no mesmo culto dela. Só que a irmã dela decidiu em cima da hora ir para o outro culto. E aquela lá de oração firme, consagração, estava orando, estava de joelho, estava consagrando. E quando ela levantou a tua cabeça, ela viu Satanás apontando no começo da igreja. Quando Satanás tentou entrar, ela abriu a boca e ela falou, Satanás, sai por terra agora em nome de Jesus. E, naquele mesmo momento que tinha gente orando de joelho no início do culto, antes de começar o culto, Satanás ele foi queimado, ele foi destruído, ele ficou todo rasgado. Por quê? Porque Satanás tentou entrar dentro da igreja para congregar. Ele tentou ir lá para congregar naquela igreja, mas só que foi um dia péssimo para aquele demônio. Ele entrou na igreja errada, ele entrou na hora errada, ele encontrou as irmãs erradas, ele encontrou o local errado, o dia errado, o mês errado, a hora errada, porque o povo estava orando.
notas. Entrou lá, ficou conversando de cabelo, conversando de brinco, de batom, de vaidade, de vestido, conversando de não sei o que, disso, daquilo, e estava esquecendo de orar. Ei, Satanás, ele quer esse tipo de pessoa que não está nem aí para a oração, porque a oração é a combustão do crente. Nós vamos dizer que a oração, aleluia, se tu não pegou, tu vai pegar agora. A oração, aleluia, a lenha representa a oração do crente, e lenha sempre queima muito mais. Nós não podemos encher o poder do céu para vencer a Satanás. Ei, a oração é como a lenha. Só que tem gente que está orando, parece que ele está usando feno, palha. Isso consome rápido. Tu tem que ter fervor, tu tem que ter a intimidade com Deus. Caso contrário, tu não vai resistir àquilo que vai vir sobre você. Quando vier as ofertas, os pratos, quando Satanás enviar uma pessoa para te abater na fé, para te xingar, para te entristecer, tu não vai se abater porque você vai estar firme com Jesus por intermédio da oração. Temos que orar sem cessar. Temos que trabalhar no reino de Jesus sem parar. O povo, ele não quer ter intimidade, ele não quer orar, ele não quer se consagrar, ele não quer se entregar em corpo e alma e espírito, ele não quer renunciar à sua própria vida, ele não quer morar no céu, mas ele quer pedir. E Deus vai entregar o quê? Deus vai entregar uma faca de ferro nas suas costas. Sabe o que Deus vai entregar? Mais prova. Que quando você entender e fizer como ele está te pedindo, aí ele vai te fazer tu sair daquela prova que tu está e vai te entregar a vitória. Nós temos que entender isso diante de Deus. Ei, quando Deus entra na peleja, a vitória é garantida. Quando Deus entra na peleja, os nossos inimigos temem e tremem, porque o nosso Deus tem todo o poder. Só que eu estou pregando com uns crentes aqui hoje que parece que não está entendendo o que Deus está falando. Porque se eu fosse falar sobre casa, imóvel, se eu fosse dizer sobre vaidade, sobre o terceiro casamento, talvez tinha até gente rodando na igreja. Deus quer fazer na nossa vida aquilo que nós não conseguimos alcançar. Mas entenda, Deus não vai orar por você, é você que tem que orar por você. Contemple uma coisa, sabe o que Deus vai fazer por mim, por você? Aquilo que é extraordinário, aquilo que a gente não conseguiu fazer. O que nós podemos fazer é nós que temos que fazer. Dobra o teu joelho, consagra, jejua, apostar nesse mundo, renuncia, vai à frente com Deus, persevera, confia, não desanime, porque Deus irá te dar vitória. É a oração. Quer saber de uma coisa? Foi através da oração que eu recebi dons espirituais. Foi através da oração, da consagração, da renúncia sobre o mundo que Deus me concedeu. Para a glória dele. Intimidade com ele ao ponto que o Satanás tem que obedecer lá na Bahia. Ele manifesta que vai por terra lá na Bahia, por uma chamada de volta, pela ligação. É através da oração que Deus vai começar a fazer na tua vida. É através da oração que tu vai se revestir com Deus. É através da oração que tu vai fugir as tuas ciladas do diabo.
recebe essa palavra, diga aleluia. Talvez não é o que tu queria ouvir nessa manhã, porque o irmão Vinícius prega o reino do céu, o irmão Vinícius prega a salvação. Eu não prego, eu não estou interessado que Deus te dê vitória nenhuma aqui nessa terra. Eu estou interessado em que Deus te leva para o céu. É isso que eu estou interessado. É isso que eu estou interessado na minha vida. Se eu for passar na escassez até que Jesus venha, maravilha, glória a Deus. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o reino de Deus. Os irmãos devem se preocupar com isso. Hoje muita gente vem na igreja para ouvir Deus falando que vai fazer, para ouvir Deus falando que Deus vai dar. Receba, toma posse, erga a mão, faz para receber, faz um pix, só um QR Code, coloca água na frente da televisão. Falta profeta. Deus não quer fazer isso na tua vida. Deus ele quer te abençoar se você andar segundo ele, porque ele falou: primeiro busque o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Só que estão buscando o desejo da carne primeiro. Amém? Exato o Senhor com Paulo.